À medida que o mundo enlouquece, o preço do ouro disparou para máximos históricos, com Donald Trump a ameaçar a Europa, a Rússia a lutar na Ucrânia e a China a olhar para Taiwan. Os investidores estão a considerar o ouro como proteção, e esta é a segunda grande subida do ouro. O preço subiu 85% desde a eleição de Donald Trump, superando largamente outros ativos como as ações e até mesmo o Bitcoin. Por isso, neste vídeo, vou explicar como o ouro pode proteger-te contra certos riscos geopolíticos e financeiros, onde ele falha e se agora é ou não um bom momento para investir em ouro. Mas só posso responder a esta última pergunta se percebermos as razões pelas quais queremos ou não comprar ouro. Por isso, vamos analisar as razões uma a uma. Para compreender a primeira razão, olha para este gráfico desde 2022, onde as compras de ouro por bancos centrais em todo o mundo aumentaram significativamente. E o que aconteceu mais em 2022? Bem, claro, foi a Rússia invadiu a Ucrânia. E sempre que uma grande guerra começa, os investidores compram ouro pela sua característica de segurança e estabilidade. Mas desta vez, houve outro efeito em resposta à agressão da Rússia. Os governos ocidentais congelaram ativos que o Banco Central Russo detinha no estrangeiro, como reservas em dólares ou em euros ou obrigações denominadas em dólares. E isto enviou uma mensagem muito clara a outros governos. Se vocês detiverem ativos em moedas ocidentais e em bancos ocidentais, eles podem ser congelados ou confiscados a qualquer momento. Em contraste, se comprares toneladas de ouro físico e o guardares no teu próprio cofre ou banco, nenhuma sanção ou decisão política te pode retirar isso. Portanto, é isso que os bancos centrais têm estado a fazer. Essa é a primeira razão pela qual poderias querer comprar ouro, para evitar sanções e ser confiscado. Mas será esta uma boa razão para tu e eu comprarmos ouro? Bem, depende. É provável que venhas a ser sancionado por governos estrangeiros. Provavelmente não, a menos que sejas um oligarca russo. Há alguns anos eu teria dito que os investidores não tinham de se preocupar minimamente com isto, mas desde que o Donald Trump foi eleito, ele já ameaçou aumentar os impostos sobre os investidores europeus para punir a Europa por desacordos políticos, como tão bem nós sabemos. E o passo de impostos punitivos para controlos de capitais ou sanções, bem, ele é improvável, mas não é impossível, e isto antes de sequer de olharmos para a obsessão de Trump com a Groenlândia e as ameaças de iniciar um conflito militar com a Europa, o que será algo improvável, mas nunca se sabe. À luz de tudo isto, hoje acredito que seria bastante arriscado para nós, investidores europeus, manterem todos os seus ativos em ações ou obrigações americanas. Então, diversificar poderá fazer mais sentido neste momento, e o ouro pode sim desempenhar um papel num portfólio diversificado. Dito isto, antes de sairmos a correr para comprar ouro, continua a ver este vídeo porque também há razões para sermos céticos em relação à compra de ouro. Mas ok, vamos analisar uma segunda razão para comprar ouro. Nos anos de 1920, a Alemanha experimentou a hiperinflação. Os preços duplicavam rapidamente até que o marco alemão se tornou inútil e chegou ao ponto de precisares de um carrinho de mão apenas para transportar dinheiro suficiente para pagares a tua própria renda. Mas as pessoas que detinham ativos físicos como o ouro conseguiriam preservar ou até aumentar a sua riqueza exponencialmente. Os países envolvidos não veem a hiperinflação deste tipo há muito tempo. O dólar, o euro e a libra têm sido bastante fiáveis, mas o mundo teve um vislumbre de inflação elevada apenas alguns anos atrás, durante a era do Covid. Além disso, muitos governos estão a lutar com níveis elevados de dívida, o que pode tornar tentador imprimir dinheiro e inflacionar essa dívida. E na América, o Trump tem exercido uma enorme pressão sobre o Jerome Powell, o presidente do Fed, da Reserva Federal dos Estados Unidos, para baixar as taxas de juros. E especialistas alertam que taxas de juros muito baixas no momento, que este momento poderá ser até o momento errado, podem facilmente provocar uma inflação elevada. Por isso, para muitas pessoas hoje, a segunda razão para comprar ouro é proteger-se contra a inflação. Mas será o ouro realmente uma boa forma de te proteger contra a inflação? Para compreender a resposta a esta pergunta, temos primeiro de explorar porque é que o ouro tem sido um investimento tão popular ao longo de milhares de anos. Bem, em primeiro lugar, o ouro é realmente raro. Por exemplo, existe 14 milhões de vezes menos ouro na crosta terrestre do que ferro. E é muito difícil encontrar ouro e muito difícil extraí-lo.
Produzir uma barra de ouro ou uma moeda de ouro exige que muitas pessoas trabalhem em conjunto para que isso aconteça. E se alguém possui muito ouro, isso é uma prova evidente de que tem riqueza e influência. Em segundo lugar, é durável. O ouro não corrói, não enferruja, nem se degrada ao longo do tempo. Por isso, é perfeito para preservar riqueza. Em terceiro lugar, ele é bonito. As pessoas adoram usá-lo em joias e tem milhares de anos de história como ícone cultural. E em quarto lugar, ninguém o pode inflacionar. O ouro é um elemento químico e a quantidade disponível na Terra é mais ou menos fixa e os cientistas descobriram algumas formas de criar ouro através de processos nucleares. Mas isso continua a ser muito difícil e dispendioso. Por isso, ninguém pode simplesmente imprimir uma grande quantidade de ouro e torná-lo sem valor, como acontece, por exemplo, com uma moeda fiduciária como o euro ou o dólar. Por todas estas razões, o ouro tem mantido o seu valor de forma notavelmente consistente ao longo de períodos realmente longos do tempo. Um exemplo famoso é que uma vaca na Roma Antiga custava aproximadamente uma onça de ouro, dependendo do período e, claro, da vaca em questão. Hoje, uma vaca custa cerca de 2.000 a 3.000 euros mais ou menos. E por coincidência, esse era o preço de uma onça de ouro há apenas um ano atrás. Por isso, basicamente, em termos de ouro, o preço das vacas tem sido notavelmente estável durante milhares de anos. Isto mostra que, se o teu objetivo é preservar valor ao longo dos séculos, o ouro é uma escolha fantástica. Mas se o teu horizonte temporal for mais curto, o cenário é menos animador. Mais recentemente, a inflação global disparou durante o Covid, em 2021 e 2022. Mas o preço do ouro manteve-se estável e depois até caiu durante grande parte de 2022, longe de proteger os investidores da inflação ou de quedas de mercado. O ouro desceu em conjunto com outros ativos, antes de só começar a subir de forma significativa em 2024. E se recuares ainda mais no tempo, entre 1980 e 2000, o dólar perdeu mais de metade do seu poder de compra. Houve inflação significativa, mas durante esse mesmo período o preço do ouro caiu mais de metade em termos de dólares. E se ajustares à inflação, a perda total de valor para um investidor em ouro foi de 80%. Portanto, isso não é um nível muito bom de proteção. E num artigo de 2013 intitulado The Golden Dilemma, Claude Hervey e Campbell Hervey realizaram um estudo histórico detalhado e mostraram que o ouro tem sido uma proteção pouco fiável contra a inflação, exceto nos períodos mais longos. Agora, para ser claro, se ocorrer hiperinflação e a tua moeda perder totalmente valor, então claro que vais ficar satisfeito por teres algumas poupanças em ouro. Pelo menos preservarás parte da tua riqueza. Mas se o teu objetivo ao comprar ouro é proteger-te contra níveis normais de inflação, isso não é realmente muito útil. E uma terceira razão relacionada para comprar ouro é proteger-se contra o risco cambial. Isto acontece quando uma moeda perde valor em relação a outra, como quando o dólar perdeu valor face ao euro em 2025. Por isso, muitas pessoas compraram ouro como uma espécie de proteção contra esse mesmo risco, o risco do dólar. Mas tens de ter em mente que, no curto e médio prazo, as taxas de câmbio flutuam por muitas razões diversas, como desequilíbrios comerciais, diferenças nas taxas de juro, tarifas comerciais, conflitos geopolíticos e muito mais. E no longo prazo, as moedas tornam-se mais fortes ou mais fracas, em grande medida com base nos níveis relativos de inflação. Por exemplo, se os Estados Unidos tiverem consistentemente muito mais inflação do que a Suíça, isso significa que, ao longo do tempo, um dólar poderá comprar muito menos do que um franco suíço. Por isso, esperarias que o dólar perdesse gradualmente valor face ao franco suíço, algo que já tem vindo a acontecer há mais anos. Por isso, no final de contas, se queres proteger-te contra o risco cambial, isso é muito semelhante a proteger-te contra a inflação. Se estás preocupado com a queda do dólar americano, claro que podes comprar algum ouro, parece atrativo, porque se o dólar cair, o preço do ouro, quando expressivo em dólares, vai subir. Mas, por outro lado, praticamente qualquer outra coisa também. Já que se o dólar está a ficar mais fraco e tens algum imobiliário estrangeiro ou outro tipo de ativo com um mercado internacional, quando traduzes o preço para dólares, vai parecer mais alto. No panorama geral, não estou particularmente convencido de que o ouro seja atrativo como proteção contra a queda do dólar ou de qualquer outra moeda. E a seguir, vamos analisar uma razão para comprar ouro que eu considero bastante sensata. Se existir uma guerra, o que acontece aos nossos bancos e será que o nosso dinheiro está seguro? E a minha resposta é sempre dupla.
Primeiro, sou muito otimista de que isso não vai acontecer. Penso que é uma probabilidade muito baixa, mas essa probabilidade não é zero. Por isso, se a guerra realmente arrebentar, não podes contar que os bancos locais ou corretoras funcionem normalmente como estás habituado. O acesso à internet poderá ser até mesmo interrompido. As operações bancárias e de corretagem podem parar e os ativos podem ser até mesmo confiscados num cenário mais extremo. E uma recomendação que faço sempre é não manter tudo num único país, ter algumas contas bancárias e de corretagem em países diferentes. Mas também pode fazer sentido de ter algum ouro físico, talvez algumas moedas de ouro ou joias que possamos transportar connosco. E se os tempos ficarem difíceis, pensa nisso não como um investimento, mas como uma apólice de seguro contra a guerra ou até mesmo uma revolução. Mas isto já é um cenário mais extremo que acredito que nunca vai acontecer. E essa seria então a quarta razão para comprar ouro, como seguro. Ok, mas agora, quinta razão. Algumas pessoas compram ouro apenas para obter lucro. Pensam que o ouro as vai tornar mais ricas. Bem, se estiveste atento, já deves ter percebido que isso não faz qualquer sentido. Quero eu dizer, pensa nisto. Se uma onça de ouro comprava uma vaca há 2000 anos atrás e ainda compra uma vaca nos dias de hoje, e se essa mesma onça de ouro comprar uma vaca daqui a 100 ou 2000 anos, como é que de ter ouro te vai tornar mais rico? O próprio facto de o ouro ser um excelente e estável reserva de valor a longo prazo também demonstra que é um mau investimento a longo prazo, porque simplesmente não cresce e, no final de contas, o ouro é um pedaço de metal. Podes comprá-lo e ele vai simplesmente ficar na prateleira sem fazer nada por ti. Não cria valor económico, não te paga rendimento. A tua única esperança de obter lucro é se o preço do ouro subir. Por outro lado, se comprares uma casa ou um apartamento e o arrendares, não só terás um ativo valioso, como também poderás receber rendimento de rendas se investires num portfólio diversificado de ações. Podes tornar-te, sim, sócio de centenas de empresas a nível global, onde milhões de pessoas vão trabalhar todos os dias para servir os seus clientes e gerar lucros. Com o imobiliário e também com as ações, podes ganhar dinheiro mesmo que o preço se mantenha estável ou até deixa, desde que estejas a receber uma renda ou dividendos. Agora, é verdade que nos últimos anos o ouro disparou mais rapidamente do que qualquer outro ativo, mas quando olhas para os dados de longo prazo, os retornos de investimento tradicionais como ações e imobiliário têm sido muito superiores aos retornos do ouro. Ao mesmo tempo, o preço do ouro tem sido tão volátil como o mercado de ações, o que significa que terias visto muito risco no teu portfólio, muitas subidas e muitas descidas, com uma recompensa muito menor. Mas antes de começares a pensar que eu sou um hater do ouro, vamos cobrir a sexta razão para comprares ouro, que pode ser perfeitamente válida, que é a diversificação. Existem investidores profissionais que adoram de ter diferentes ativos, com aquilo a que chamamos baixas correlações. E o que é que isto significa? Ativos que historicamente sobem e descem em momentos diferentes. O ouro tem tido baixa correlação com outras classes de ativos, como por exemplo as ações, as obrigações ou o imobiliário. Não vou entrar nos detalhes matemáticos, mas isto significa que adicionar um pouco de ouro ao teu portfólio de ações e obrigações pode reduzir significativamente o teu risco de portfólio. Dito isto, o ouro deve continuar a ser apenas uma pequena parte do teu portfólio. Diferentes especialistas e estudos sugerem talvez uma alocação entre 5% a 15%. Qualquer valor acima disto é provável que se torne um peso nos teus resultados, porque, mais uma vez, o ouro não tem um elevado retorno esperado no longo prazo. Em resumo, o ouro pode ser perfeitamente sensato como diversificador de portfólio. Eu pessoalmente não o utilizo, mas se tiveres uma pequena alocação a ouro no teu portfólio, acho isso muito razoável, desde que a maior parte do teu dinheiro continue em outros ativos mais atraentes, como ações, ETFs, obrigações, Bitcoin. E é muito importante a diversificação aqui. Mas se quiseres comprar ouro, será que agora é mesmo o momento certo? Ao longo dos últimos anos, vimos uma subida tremenda nos preços do ouro para alguns investidores. Isso é um sinal entusiasmante para entrar. Mas outros, com memórias mais longas, estão a perguntar-se: e se neste momento já for uma bolha? Em 1980, o ouro tinha acabado de passar por
10 anos de retornos tremendos. E muitos investidores entusiasmados compraram ouro e depois viveram 20 anos de quedas de preços. E a realidade é que ninguém sabe para onde o ouro vai caminhar amanhã. Até pode subir durante mais 10 anos. Pode continuar a subir ou pode cair a qualquer momento. E prever movimento de preços é incrivelmente difícil. Então só tens de estar consciente de que existe muito risco por trás disto. Se estiveres a adicionar ouro ao teu portfólio, deves perceber, pelas razões certas, o que estás a fazer. E trata-o como um compromisso de longo prazo para diversificar o teu portfólio, não como uma aposta especulativa para gerar lucros rápidos. Aí esquece, isso não vai funcionar. E agora chegamos à última pergunta. Como é que se investe exatamente em ouro? Onde é que podemos comprar ouro? A resposta depende dos teus objetivos. Se queres comprar ouro como um seguro contra guerra ou revoluções, então a tua melhor opção é provavelmente comprar algumas moedas ou as barras físicas de ouro, de uma fonte respeitável, como por exemplo a Casa da Moeda em Portugal. Apenas certifica-te de pensar em como vais armazenar esse ouro e protegê-lo dos ladrões. Se estiveres confiante de que poderás viajar livremente, também podes comprar e armazenar ouro em cofres de alta segurança, como na Suíça, na Alemanha, em Singapura. Mas claro, se o teu objetivo é apenas diversificação de portfólio, o ouro físico é provavelmente demasiado trabalho para isso. E em vez disso, podes investir em ouro através de um ETC, que é basicamente uma espécie de ETF. E ETC é um Exchange Traded Commodity. Isto é basicamente um contrato financeiro na tua conta de corretora que sobe e desce em conjunto com o preço do ouro. E para comprar um ETC de ouro, segues o mesmo processo que quando compras qualquer ETF de ações através da tua corretora. Muito obrigado por teres assistido, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal e conta-me nos comentários se estás a pensar em investir em ouro ou não. Obrigado por teres assistido até ao fim, tenha um resto de bom dia e até ao próximo vídeo.